é que você espera, qual a mensagem que você quer que alguém receba, que alguém aprenda, né, quando veja a esse material? Eu espero que as pessoas enriqueçam o coração e a cabeça quando assistir esse vídeo, porque a minha história é muito focada em uma cidade que eu escolhi para ser minha cidade também, que Serra Talhada, apesar de ser de Arco Verde, eu descobri que Serra Talhada tinha o que eu queria culturalmente. E vejo que vocês que assistirem esse vídeo vão ver que dentro de vocês tem um pouquinho de vocês dentro de mim. Um pouquinho de cada percussionista, um pouquinho de cada músico de Serra Talhada, tem um pouquinho do mestre Nilson. Eu, Ednilson Brito Nogueira, eu, Nilcinho Nogueira, eu, Nilson Brito, que eu tenho muitos nomes em toda a região que eu passo, tem um nome que o pessoal diz, o teu nome vai ser esse, eu digo, vou deixar. Eu só tenho a agradecer a todos. Meu nome é Ednilson Brito Nogueira, eu nasci em Arco Verde no ano de 1961 e na cidade não tinha muita coisa a fazer dentro de Arco Verde e fui morar em Recife com os meus pais e a minha mãe. E lá comecei a ser músico e a começar a tocar percussão com muitos nomes, muitos músicos da cidade de Recife, tais qual um dos nomes que se chama Geraldo Maia, o outro é Edezel de Arco Verde, que hoje em dia é Edezel Brito, um irmão meu, que nós tínhamos um grupo que nós fazíamos os festivais de Recife, o festival da Unicap, o festival da ProArtes e vários festivais que aconteciam dentro da cidade de Recife. Ao longo do tempo, eu comecei a fazer shows com o Geraldo Maia e Edezel e queria ter uma expansão maior de tocar com outros compositores. E comecei a tocar também, fazer show com Horácio Rocha e Geraldo Maia, fazer show com Almir de Oliveira, ex-integrantes da banda Ave Sangria, e fizemos vários shows dentro de Recife com essas pessoas que eram músicos muito conceituados já dentro de Recife. Comecei a tocar com Chico Naziazeno, outro compositor de Recife. Depois fui fazer trabalhos com Ciro Cruz, que é músicos de Recife, com Cid Cruz também, que são irmãos. Fiz shows com o Tony Vera e depois de um tempo fui fazendo shows dentro dos teatros. Veio o projeto Pichininha, que Geraldo Maia conseguiu o show dentro do Teatro do Parque, e eu era percussionista, como ainda sou,
e fui fazendo o show de Geraldo Maia junto com vários músicos conhecidos da região. Isso em 83. Em 86 fui fazer um outro show com o Dilene Ferraz, que era outro projeto Pixinguinha, que Dilene Ferraz conseguiu. Eu trabalhava com percussionista, ela me convidou e eu fui fazer com Dilene Ferraz essa parte de percussão. Depois de um tempo, comecei a fazer instrumentos de percussão, que naquela época, para se comprar instrumento, não é a facilidade que nós temos hoje, era uma dificuldade. Instrumentos de efeito a gente fazia com chave, fazia com prego, fazia com roela, fazia com tampa de garrafa. Antigamente as tampas de garrafa eram de latão, tinha uma certa cortiça para fazer as tampas da cerveja e das cachaças e dos guaranás, e a gente pegava essas tampas, furava e fazia um instrumento. E essa vivência foi nos enriquecendo. Vários instrumentos apareciam de quenga de coco, vários instrumentos apareciam de bambu, efeitos de bambu, efeitos de chave, efeitos de roela, efeitos de prego, efeitos de tampa de garrafa, de plástico, produtos recicláveis. E foi quando eu comecei a adquirir instrumentos diferentes. E esses instrumentos foram sendo conhecidos pelo público, e o público começou a ver que existia alguma coisa diferente na minha pessoa, me lançando como percussionista. Muitos músicos de Recife me chamavam para fazer percussão. Quando eu saí de Arco Verde e fui para Recife, eu fui morar em Casa Amarela, na rua São Vicente. Aí essa rua era uma rua de muitos músicos, e junto da Vila dos Comerciários, que também era um polo cultural muito forte, perto do sítio da Trindade, perto de pontos como a Tamarineira, o Hospital Agamenon Magalhães, que a rua era localizada nesses pontos. E eu comecei a ver o coco, a ciranda, o maracatu, o caboclinho, tudo nas festas juninas de Recife, que acontecia no sítio da Trindade. Esses acontecimentos, às vezes, eu chegava e pedia para um dos músicos me dar o instrumento para me tocar. E eles me davam e via que eu estava inserido dentro das coisas deles, fazia um pouquinho tocando, outro pouquinho dançando coco, às vezes dançando ciranda, sem saber dançar, mas o pessoal dançando e eu aprendendo. E eu sem saber tocar também, os mestres me ensinando como tocar triângulo, como tocar zabumba, como tocar tarol, como tocar maraca, como tocar reco-reco, como tocar vários instrumentos que até hoje eu ainda toco. Isso fui fazendo os teatros de Recife, Teatro do Parque, com o Projeto Pixinguinha, Teatro Emílio Borba Filho, fazendo show com Edesel e Geraldo Maia, nosso teatro também, que eu já fiz várias participações com Chico Naziazeno e outros compositores, no Centro de Criatividade Musical, que é em Olinda. Nós tínhamos centro ali no Carmo, tem... Eu esqueci agora.
E acontecia vários shows que englobavam o meu trabalho de percussionista junto dessas pessoas. Geralmente eram músicos de Recife, e esses músicos faziam a parte cultural de Recife e de Olinda. Morei 10 anos em Casa Amarela, morei 6 anos em Olinda, daí fui passar para uma coisa melhor. Eu fiquei sem pai e sem mãe e fui morar em Paragominas. Lá conheci um músico chamado Raide Serrati, que hoje ele é de Serra Talhada. Ele disse: Nilson, venha para Serra Talhada, que Serra Talhada está com um ritmo cultural muito bom. Aí eu saí de Paragominas, vim para Serra Talhada. Chegando em Serra Talhada, fiz vários shows com Raide Serrati, inclusive na Concha Acústica fizemos o primeiro show, junto com a banda de Gritos. Alô meu povo, aqui quem fala é Raide Serra, sou nascido em Serra Talhada, Pernambuco, e venho aqui hoje, tenho o privilégio de falar sobre um amigo meu, um grande músico e professor, o mestre Ednilson Brito, Nilson, né? Conhecido em Olinda como Kika. A gente se conheceu nos meados dos anos 80, na cidade de Paragominas, no estado do Pará, onde eu participava de uma banda chamada Alta Frequência, e Nilson se apresentou para essa banda como percussionista, e foi um grande prazer, porque foi um grande professor meu, onde eu aprendi muito com esse cara. E infelizmente dessa banda a gente perdeu 4 companheiros, né? Aconteceu um acidente e eu tive que voltar para Pernambuco, para Serra Talhada, e convidei Nilson para vir conhecer a minha cidade. Ele pernambucano também, de Olinda, mas não conhecia a minha cidade. Veio aqui, plantou suas sementes, né? Tem filho, tem neto, e tem uma história maravilhosa dentro da nossa música, né? Para mim é o maior sonoplasta que eu já conheci, um dos percussionistas que enobrece o nosso estado, a nossa cultura, né? Já tive o prazer de tocar com Naná Vasconcelos, com Edwin, com Samuel, Samuca, Cristiano Davizu, que é um grande aluno também de Nilson. E desses, porém, sem menosprezar nenhum trabalho dos outros, eu quero dizer a vocês que Nilson é um dos melhores. E é um grande amigo, e Serra Talhada só tem a ganhar com essa figura, fazendo parte como mestre de percussão e professor aqui na nossa cidade. E nós temos uma música também que nós fizemos no Pará, né? Essa música, né? África, África do Sul, África, África do Sul, Kamaluaê, Babaluaê, Kamaluaê. É triste a sina dessa raça negra, sofrendo preconceitos de cor, invasões em territórios, sangrando a mesma dor. Ei, Zulu, olha esses irmãos carentes de carinho, morrendo nesses vãos. Kamaluaê, Babaluaê, Kamaluaê. África, África do Sul, África do Sul, África, África do Sul, Kamaluaê, Babaluaê. Senhores e senhoras, crianças e velhos, morrendo sem ter o que comer, sem saber
tantos caminhos a percorrer dentro desse mal viver. Alegria, esperança e a fé sempre irão nascer. Babaluaiê, salve Nilson, salve a sua percussão, salve a sua virtude, é um professorzão. Vamos lá, um abraço com carinho pra Kika, que também é chamado de Nilcinho. Um abraço, meu irmão, um abraço no seu coração. Serra Talhada tá de parabéns. Aquele abraço, Kika. Show! Nesse primeiro disco com The Gritos, quem fez a produção de nos levar para a cidade do Recife foi o prefeito Luciano Duque, que dirigiu para a gente de Serra Talhada até Recife, levando a banda na carroceria da caminhonete dele. Nós fomos lá, chegamos lá, fizemos o disco, voltamos e teve o segundo disco que a gente foi fazer do The Gritos. O primeiro foi a Barriga de Rei e o segundo foi Loucos. Foi esses dois discos que eu consegui gravar com a banda The Gritos. Logo depois gravei com Noroba um disco de lambada. Depois gravei com Jair Ferraz, a banda Lampiões. O primeiro disco, a Blech Lampiões. E o segundo, que é Apocalipse, que não foi editado. Ficou só no CD. Ficou só engavetado para ser lançado num tempo que tivesse mais fácil a cultura e as partes que ocupava os músicos de Serra Talhada. Dentro dessa colocação, fiz shows com Tico de Som. Oi, gente bonita, meu nome é Tico Gonçalo e aqui nesse momento falar um pouco do mestre Nilson Brito Nogueira, um grande percussionista que apareceu aqui em Serra Talhada nas nossas vidas para enriquecer mais nossa música, nossa história. Ele é uma pessoa muito importante no meio da gente. Tem trabalhos com grandes artistas em Pernambuco, como Geraldo Maia, vários outros em Recife. E no Pará também, já andou por lá, fazendo músicas, tocando. E aqui, principalmente aqui em Serra, né, onde ele se radicou, é um verdadeiro serra talhadense. E até porque ele também tem sangue aqui da terrinha de Serra Talhada. E eu me sinto honrado de ser amigo dessa figura importante na nossa história, na nossa música, na nossa cultura. E quero que ele tenha uma longa vida de música e de felicidades. É o que eu desejo ao mestre Nilson Brito Nogueira. Fiz shows com César Razek, fiz shows com uma banda chamada Nova Geração Musical, que era entre Serra Talhada. Fiz o DVD com Léo Godoy, fiz o CD do Ambrosinho Martins, da cidade de Triunfo, Pernambuco, e fiz também trabalhos no Circuito do Frio, produzindo CD de Zé do Brejo, de Erivan Gomes e vários outros compositores de Serra Talhada, Triunfo, cidades vizinhas. Cheguei a gravar com pessoas, músicos, que são do meio artístico, tanto do brega, quanto do forró, quanto das guarânias, e fiz parte também de um CD
que é do Museu do Cangaço, e esse DVD não, esse CD que foi feito no Museu do Cangaço, foi um CD muito bom, que abrangia o sertão todo e vem a ser colocado em prática hoje a esses discos que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, não tinham um respaldo bom cultural. Mas conquistamos a Secretaria de Cultura, com o secretário Domar, Anildo Domar William, que ele conquistou e foi abrindo os espaços para todas as pessoas, músicos, compositores, letristas, poetas, artistas plásticos, o pessoal do teatro, que é um campo bastante vasto de artistas dentro de Serra Talhada. Serra Talhada é um berço cultural enorme, que você acha, às vezes, 200 músicos e 200 artistas em um evento. Esse evento que todo ano tem, como o Festival do Cangaço, como o Festival da Concha, com o José Orlando. Existe também vários grupos de teatros que vêm fazer peças teatral dentro do Museu do Cangaço, no pátio do Museu do Cangaço e no Céu das Artes. Eu comecei a dar aula no Céu das Artes. Boa tarde, galerinha. Eu me chamo Adrian, tenho 23 anos e hoje vim falar para vocês como foi a incrível experiência de poder ter adquirido os conhecimentos do professor Edenilson Brito, mais conhecido como Nilson, aqui da cidade de Serra Talhada. Galerinha, quando eu tive a oportunidade de receber o grande convite do professor Nilson, eu me senti muito surpreso, porque foi um convite inesperado, mas que foi uma mudança de vida incrível, que eu nunca imaginava que isso ia acontecer. Quando eu tive a oportunidade de aprender sobre música, instrumento de percussão, foi um universo totalmente maravilhoso para mim, que enriqueceu mais ainda a cultura que vivia dentro de mim. E eu só tenho a agradecer por cada momento que eu vivi e cada aprendizado que eu tive nessa vida. Elas se localizavam na Estação do Forró, no período da tarde, onde havia mais de 20 alunos, entre crianças e adolescentes, fazendo parte de uma grande cultura que vinham a apresentar em bairros e outras cidades vizinhas, se estendendo toda a nossa trajetória durante um longo percurso de ano, na qual foi um tempo maravilhoso, onde a gente aprendeu a cada música, a cada tempo, a cada segundo, o quanto era importante a nossa cultura a gente manter viva a cada dia nessa terra. Nas aulas, tivemos a oportunidade de aprender maracatu, ciranda, caboclinho e diversos outros ritmos, na qual contagiaram toda a população de Serra Talhada, que veio a ocasionar essa grande repercutiva do povo aqui com a nossa banda. E eu tenho orgulho imenso de poder dizer um obrigado tanto ao professor por ter a paciência de nos ensinar, de nos promover esse ensinamento, e também agradecer a Deus por deixar que a gente esteja aqui nessa terra, vivendo mais um momento na nossa vida espetacular que a gente nunca vai esquecer. Quem passou pela banda do professor Edenilson, a Serra do Cangaço, teve a satisfação imensa de saber como era ser um verdadeiro aluno de um grande professor, Edenilson Brito. Na época, tinha um secretário aqui que foi convidado por Carlos Evandro, chamado o Jair Ferraz, e ele chamou
a mim, o professor Nilson, e alguns músicos para compor essa comissão de professores que vinham dando aula na Estação do Forró. Eu dava aula de percussão, Gorete, que é uma funcionária, e um artista e uma dançarina, que ainda hoje faz grupos, ensina grupos. Ela fazia parte também, ela ensinava a ciranda e o coco, e eu ensinava a ciranda e o coco como tocar. Então nós nos juntávamos e iríamos fazer as apresentações quando tinha festa. Aí teve uma festa de São Cristóvão, na pracinha de São Cristóvão, perto da rodoviária em Serra Talhada. Lá fizemos uma apresentação muito boa. Foi uma das apresentações que deixou todos os visitantes de Serra Talhada assim elogiando a nós com a ênfase muito grande. Teve também uma viagem que aconteceu para Recife, que eu levei 40 crianças que fazia parte do coco, da ciranda e do chachado, que era os Cabras do Lampião e o Manuel Martins. E esse show que aconteceu foi na Biblioteca do Estado de Pernambuco, em Recife. Aí fizemos a apresentação lá, que foi um encontro de chachado, encontro de culturas, diferentes culturas, e conseguimos fazer essas apresentações lá em Recife, e imediatamente voltamos para a Serra Talhada. Nessa volta para a Serra Talhada, começamos a tocar na Cagepe, no Vila Bela, na Coab, fizemos apresentações na Caxixola, fizemos grupos que faziam, às vezes, as festas juninas de Serra Talhada e outras festas que acontecia, geralmente festa de setembro. Aí estava lá o professor Nilson com a turma dele, de percussão, e estava Gorete, e às vezes quando Gorete não estava Xuxa. Quando Xuxa fazia os grupos também. Xuxa, que o nome dela é Lady Jean, é uma professora também que sempre se coligava comigo. Era Gorete e Xuxa. Tem outro passista do frevo também que surgiu agora nesses tempos, que é Gil do Passo. Fizemos um grupo que era o Tambor da Caxixola. E ele fez uma coreografia na mesma hora, a gente não tinha ensaio, nem tinha como fazer essa apresentação. E o secretário queria que a gente fizesse essa apresentação. Então, dentro de 4 horas, foi feita uma apresentação de Gil, com mais dois ou três bailarinos. Nós fizemos o dia 5 de setembro e foi uma maravilha. Foi uma maravilha porque muitas pessoas não pensavam em ver aquilo. Um monte de criança, tudo de 8 anos,
até 14 anos, fazendo aquele espetáculo maravilhoso, em que deixou todas as pessoas impressionadas com aquela apresentação. No outro dia foi os agradecimentos, e às vezes dava a mim e às vezes dava ao secretário. Nessa colocação de apresentações que eu fiz em Serra Talhada, chegou o momento de ser alguma coisa mais à vontade. Aconteceu na frente da Casa da Cultura várias apresentações de coco e de ciranda, com a professora Gorete, que ensinava a dança. Aí na frente da Casa da Cultura era com Gorete, e Gorete sempre fazia as coisas em prol a minha percussão. A minha não, a que eu ensinava às crianças, que era o grupo das crianças. E surgiu vários grupos, como o Serra do Cangaço, que eu fiz em homenagem ao Museu do Cangaço e a homenagem à Serra Talhada, e surgiu os Tambores da Caxixola, que era um grupo que fez parte. Tocamos na festa de setembro e tocamos na Universidade Tecnológica, aquela que vai para Calumbi. E fizemos também várias apresentações na concha acústica. Então fizemos uma série de apresentações que vinham sendo programada para ser feita dentro de Serra Talhada. Inclusive, quando eu estava dentro de Recife, na biblioteca, voltando um pouco, eu conheci Domar, Cleonice, Anildomar William, Cleonice, que é a esposa dele, conheci Karl Marx e conheci os integrantes dos Cabas de Lampião, que eu estava fazendo uma ciranda debaixo de chuva, porque não tinha espaço de botar uns 8 tambores dentro da biblioteca, então resolvemos tocar esses ritmos fora da biblioteca. Fomos fazer ao ar livre. E nesse ao ar livre estava acontecendo muita chuva. Então tocamos no meio da chuva. Foi uma apresentação maravilhosa, que os Cabas de Lampião foram dançar coco e ciranda com a gente, que eu dei o maior valor. Foi aí que começou a minha história voltando para a Serra Talhada. Quando eu voltei para a Serra Talhada, fui fazer parte do Pet Art, convidado por Jair Ferraz, e fui fazendo apresentações dentro de Serra Talhada, elevando o Pet Art a municípios que não conheciam esse projeto, o Pet Art. Daí comecei a fazer grupos e mais grupos de ciranda e de coco, em que tive ajuda de pessoas. Tudo que acontecia na época da secretaria de Domar, ele dizia: Nilson, faça isso aqui para mim, vamos fazer uma apresentação aqui dentro de Serra Talhada. Aonde? Na praça. Vamos fazer? Vamos. E eu nunca dizia não. Para que o que Domar me pedisse, eu sempre dizia sim, porque às vezes tinha um dia só de ensaio. Mas rapaz, como é que você vai fazer essas coisas e você não tem medo de se sujar? Não, nunca me sujei. Nunca me sujei, porque era crianças que faziam, e
amigos meus que faziam e que davam continuidade a um trabalho muito excelente e gostoso. Que você trabalhar com cultura, com esse pessoal, você sente a melhoria de sua vida. E essa melhoria de minha vida, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar como professor de percussão no Céu das Artes, na Estação do Forró, no centro do Pet Arte que tinha no Borborema, um bairro de Serra Talhada, que isso aconteceu na época de 1997 para 98, se eu não me engano. Mas foi acontecendo essa vontade de ser professor de ritmos pernambucanos, como ciranda, maracatu, coco, frevo, caboclinho, baião, forró e xote. Fazíamos essas coisas porque geralmente a gente tinha um grupo de chachado que não tinha músico, não tinha um sanfoneiro, não tinha um trianglista, nem tinha um zabubeiro. Então o grupo de percussão faz. Faz, Nilson? Eu digo, faço. Então vinha acontecendo essas coisas. E daí comecei a trabalhar, sendo convidado por Anildomar e o prefeito Luciano Duque também, que me chamou para que fizesse parte dessa cultura, que é uma cultura maravilhosa, que é a cidade de Serra Talhada, a cidade histórica, que nos traz o chachado, que é a dança típica de Serra Talhada, que quem deixou essa dança foi Lampião e os caboclos de Lampião, os jagunços de Lampião, ou ao mesmo tempo os companheiros de Lampião. Nisso eu consegui fazer vários grupos e esses grupos foram acontecendo devagarinho, como se manda quem corre cansa, quem espera sempre alcança. Bom, no Céu das Artes, quando eu fui dar aula no Céu das Artes, eu fui convidado por Domar, o nosso secretário, para fazer parte dessas aulas de percussão lá no Céu das Artes. E quem foi convidado também foi Tiago, do Hip Hop, e Gil, do Passo. É um passista que chegou de Recife, muito bom, e Tiago tinha chegado de São Paulo, e foi nós três fazer parte desse projeto no Céu das Artes. No ano, mais ou menos, eu acho que foi em 2016, de 2014 a 2016 aconteceu esse projeto. E lá aconteceu vários grupos de frevo que Gil formou, grupos de hip hop dançando com o Tiago e os alunos dele. Eu tinha 16 crianças quando eu comecei, os meninos tinham na base de 9 a 12 crianças também, que faziam parte do projeto. E lá nasceu um grupo chamado Tambores da Cachichola. Esse tambor da cachichola, que nós não tínhamos espaço para ensaiar, que geralmente as apresentações eram no dia 7 de setembro, ou no dia 5 de setembro, ou no dia 3 de setembro,
que as datas mais apontadas pelo projeto é essa para a gente fazer apresentações da gente. Então, foi acontecendo as coisas e as melhorias que vinham acontecendo dentro do projeto. A minha trajetória de vida, que eu já contei uma boa parte, ainda hoje se resume na Estação do Forró e no Museu do Cangaço, onde eu tenho grupos que fazem apresentações aqui, no pátio da Estação do Forró e no pátio do Museu do Cangaço. Eu me dedicando à minha vida de percussionista, até hoje eu nunca consegui parar de tocar percussão. Então, fui fazendo vários instrumentos e que o volume de instrumentos de percussão foi crescendo. Então, eu vinha fazendo histórias acontecerem como percussionista. Nunca parei de tocar percussão. Das paradas que houve, foi por causa dessa pandemia, que da vida todinha só parei agora por causa dessa pandemia. Mas não pretendo parar mais e continuo sempre fazendo shows com músicos e shows ensinando a outras crianças a tocarem percussão, a crianças jovens e adultos a tocar percussão e dando para eles o que eu mais sei fazer é ensinar a pessoas a tocarem percussão. Isso eu agradeço pela oportunidade que eu tive, a Fundação Cultural de Serra Talhada, por esse espaço que eu estou tendo, essa chance que eu estou tendo de colocar meu nome e minha vida a todos. E agradeço também a Lei Aldir Blanc pela chance que eles me deram também de fazer esse documentário. Eu só tenho a agradecer a todos, os filmadores, as pessoas que estão nos assistindo, a Sandrino, a Manuel, a esposa dele e a Laisa, a cineasta Laisa, que está documentando também, que tem que falar o nome desse pessoal, senão não tá bom. Mas vai ficar bom com o nome do pessoal todinho. E outra coisa, quem fez esse cenário que foi Chay, Bruno, de apelido Chay. Mas, para encerrar tudo, eu gostaria de agradecer a Nildomar William por ter cedido o espaço e a Cleonice por ter me dado a maior força, a Calmax, que é uma pessoa que mora dentro do coração e é uma pessoa que abre muitos olhos da gente e a cabeça da gente para vários tipos de cultura que a gente está querendo esquecer, mas não pode esquecer não. Muito obrigado a todos e que Deus ilumine o caminho de todos dentro da cultura e da arte, dentro de Serra Talhada e dentro do Brasil. Muito obrigado. Eita, pô.